Olá, alunos, tudo bem? Então a gente vai começar a nossa próxima aula, desse segundo bimestre, que vai analisar a relação entre filosofia e a ciência. Na aula anterior eu pedi para vocês pesquisarem o que era o método científico, para a gente começar a analisar o conceito de ciência mesmo na prática. Então a gente vai começar a ver alguns pontos. Primeiro, o que é ciência ou conhecimento científico? É aquele onde eu consigo justificar e explicar tudo que eu estou dizendo ser certo. Por isso que existe um método científico, que nada mais é do que investigar, questionar, certo? E tentar provar através da experiência prática. Então a gente tem uma tese, que seria a teoria, o que eu quero saber, vou pesquisar o máximo de informações possíveis daquilo, vou chamar de antítese, e depois de toda essa análise, de todos os testes, de todas as comprovações, eu chego na conclusão, que eu chamo de síntese. Então o método científico é aquele onde eu consigo sempre estar provando o que eu estou falando, sair do senso comum, que é aquele conhecimento que eu acho, que é aquele conhecimento que eu não consigo justificar, provar o porquê que ele está certo ou não. Ok? Então o método científico ele pode ser chamado também de método indutivo. Por que indutivo? O que eu induzo é o que eu acho. Baseado em vários testes, eu tenho quase certeza. A gente conhece muitas coisas como dedução. Eu deduzo que isso é certo. O método dedutivo é tudo aquilo que é óbvio. O quadrado tem 4 lados iguais, o círculo é redondo, todo triângulo tem 180 graus internos. Então, isso é óbvio, não dá para ser diferente disso. Já o método indutivo ele pode ser pensado de formas diferentes. Por isso que muitas vezes a ciência ela parece que ela se contradiz. Por exemplo, você vai ler, procurar na internet, tomar café. Aí existe um conhecimento científico que diz, tome café todos os dias porque faz bem para o seu corpo. E depois você vai encontrar outras explicações que dizem, não tome café. E os dois têm lógica, os dois têm raciocínio, os dois conseguem explicar. Só que como isso pode ser visto de várias formas diferentes, você vai chegar em verdades diferentes. Por isso que é indutivo, ok? Então, a ciência ela não é exata. Ela tenta ser exata, mas ela pode ser revista. Por isso que muitas vezes verdades vão mudando com o tempo, ok? Outro ponto da ciência, que na verdade o que a gente conhece como ciência hoje, ela surge no período moderno, a partir do século XV, século XVI, que é quando as pessoas pararam de ter a verdade da religião, da Igreja Católica principalmente, como a única verdade do mundo. Se Deus disse, acabou. Isso foi mais ou menos do século V ao século XV, de 400 e alguma coisa até mais ou menos 1500, onde Deus era a explicação para tudo. Esse período a gente chama de Idade Média, ok? Onde surge a Igreja Católica principalmente, e a verdade toda era dada pela Igreja e por Deus. No século XV, que a gente chama de Renascimento, as pessoas não deixaram de acreditar em Deus, mas pararam de ter em Deus a resposta para tudo. E voltaram a questionar para tentar por conta própria explicar as coisas. Isso a gente chama do período moderno, ou modernidade, ou renascimento. Ok? Então, nesse momento da história, surge o que a gente chama de ciência moderna, que é o conceito de ciência que a gente tem hoje. Ok? Que se baseia principalmente, como eu disse anteriormente, no conhecimento através da experiência. Ou, dentro da filosofia, nós chamamos isso de conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É todo aquele que eu tenho e absorvo através dos meus 5 sentidos. Tato, olfato, paladar, audição e visão. Tudo isso ou é conhecimento por experiência ou conhecimento empírico, ou empirismo. Ok? Então a ciência precisa de prática, você precisa ver, você precisa tocar, precisa ouvir, para sentir o cheiro, sentir o sabor, para conseguir ter uma verdade sobre aquilo. Se você não passa por esses 5 pontos, dentro desse conceito científico, é só o que você acha, que é só a sua mente. E o que você acha, de certa forma, para a ciência não importa. Importa o que você consegue provar. Ok? Por isso o empirismo é tão importante dentro da filosofia. E dentro desse conceito de empirismo, a gente se encontra com alguns filósofos principais. Talvez um dos primeiros é um cara chamado David Hume. 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 Ele dizia que a gente só pode perceber as coisas através dos nossos 5 sentidos. E o hábito de ver constante aquela mesma coisa faz com que a gente induza que a verdade vai acontecer. Talvez o maior exemplo disso seja a resposta da seguinte questão: o sol irá nascer amanhã? Possivelmente sim, porque eu vejo regularmente, ou regularidade, ou o hábito,
de toda manhã, em torno das 6, 7 da manhã, o sol aparecer para mim. Por isso, eu chego numa verdade indutiva de que isso é real. O segundo filósofo que trata sobre isso é um cara chamado Francis Bacon. O Bacon ele diz assim: a verdade deve ser encontrada através dos meus sentidos mesmo, e não do que já estão dizendo que é verdade. Ah, essa pessoa é muito inteligente, então não vou nem discutir com ela. Não. Conheça essa pessoa, certo? Ele vai chamar isso de ídolos. Existem 4 tipos de ídolos: ídolo da caverna, ídolo da tribo, ídolo do foro e ídolo do teatro. Então a gente não pode colocar o ser humano como um ser superior a toda a natureza, porque não é. Somos diferentes, mas não superiores. Colocar um ser humano acima de todos os outros, porque é mais bonito, porque é mais rico, porque é mais forte, porque é maior. Está errado isso. A gente não pode colocar uma pessoa que fala bem como uma pessoa, nossa, como ela é sábia, como ela é inteligente, como ela se põe muito bem. Ok? E a gente não pode acreditar naquelas pessoas que criam mentiras ou vivem na filosofia a gente chama de metafísica. Além do que é físico, além do que os meus 5 sentidos podem sentir, a gente não pode acreditar que isso é verdade. Tipo, assistir uma série e achar que aquilo é real. Certo? Então a gente deve tomar muito cuidado sobre isso. E o último filósofo, que também talvez um dos mais fáceis de compreender o que ele fala, é um cara chamado John Locke. L-O-C-K-E. Locke. Ele dizia que a gente nasce com uma tábula rasa, ou com uma folha em branco, sem conhecimento nenhum. E conforme a gente vai vivendo, experimentando as coisas com os nossos 5 sentidos, vamos construindo quem nós somos. Ok? Por isso, esses filósofos podem ser chamados como um dos pais da ciência, porque eles queriam que a gente vivesse na prática, não só o que eu acho. Ok? E existe dentro da filosofia, dentro do conceito de ciência, uma área da filosofia chamada filosofia da ciência. Certo? Que ela vai tentar criar mecanismos para que a ciência funcione da melhor forma possível, para que o cientista consiga agir da melhor forma possível. E cientista não é só aquele de jaleco dentro de um laboratório. A pessoa que tenta entender a sociedade não é um cientista social. A pessoa que tenta entender a parte biológica, a construção de um ser, biologicamente falando, ele é um cientista natural. E cada área tem o seu cientista. Então, não acredite que cientista é só aquele de jaleco branco dentro de um laboratório, mexendo nos negócios de vidro, de química. Não. É um exemplo, mas não o único. Ok? Então é necessário que a gente compreenda que a ciência ela precisa de prática e eu consigo provar o que eu estou falando. Ok? Essa é só uma aula introdutória. Espero que vocês respondam a atividade que está abaixo aí na descrição da atividade mesmo no site da escola. Ok? Até a próxima aula.